Shalom, shalom, meu povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Nos encontramos aqui para mais uma live de testemunho na página Mulheres com Espada. Sejam todos bem-vindos. Hoje estaremos recebendo aqui a pastora Luciene Souza. Ela vai estar contando o seu testemunho, aquilo que o Senhor fez na sua vida. Sejam todos bem-vindos. Alexandro, Eliane, Gisele, sejam todos bem-vindos. No dia de hoje, está recebendo a serva do Senhor, estará aqui compartilhando conosco as suas experiências, né? Esse canal, né? Esta página, às quarta-feira, 3 horas da tarde, horário de Brasília, Brasil, Rio de Janeiro. Nós temos um encontro marcado, onde homens e mulheres, né, têm passado por aqui para contar as suas experiências, aquilo que o Eterno fez nas suas vidas, aquilo que o Senhor tem manifesto, aquilo que o Senhor tem feito, né? Quando o Senhor me deu esse direcionamento de abrir, né, esta live, convidar pessoas para testemunhar, ele falou assim: você fará uma live para mim. E eu falei assim: Senhor, eu não gosto muito dessa exposição, né, de estar aqui com vocês assim, né? Eu nunca gostei. Quem me conhece, quem é mais íntimo, sabe que eu não gosto, né? Mas eu tô debaixo de uma obediência, né? E quando a gente tá debaixo de obediência e de direção, o Senhor nos conduz e quem faz é Ele. Então ele falou assim para mim: você fará uma live. E eu falei assim: Senhor, que live é essa? Aí ele falou assim: será de testemunho, você vai convidar meus servos. Eu falei assim: tá bom, e qual é o nome da live? E ele falou assim para mim: minha história escreveu Jesus. Então, sejam todos bem-vindos a participar no dia de hoje, né? Você que está aqui, que vai participar, você que está vendo depois, né? Vai ficar gravada. Compartilha na vida de alguém, edifica a vida de alguém que precisa ouvir, amém? Vamos orar rapidamente. A pastora já está aí, já vou passar para ela, que eu quero deixá-la à vontade, eu quero ouvir o testemunho dela. Já sei um pouco, né? Muito edificante, muito forte. Marca alguém aí, já marca alguém, compartilha, porque é forte. Testemunho de hoje, meu Deus do céu. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e nós te engrandecemos. Rendemos graça, louvor, adoração, porque o Senhor é digno. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Esse momento aqui é teu, onde o Senhor é entronizado, tributado, honrado, glorificado às nações, a cada um que precisa ser alcançado, a cada um que precisa ouvir, a cada um que através desse testemunho haja cura, libertação, resgate, a manifestação do teu Espírito. Eu já te louvo e eu te engrandeço em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Rapidamente, eu quero abrir, né, essa live de testemunho apenas com um versículo, Salmo 40. Salmo 40, 17. Salmo 40, 17 diz assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Fala comigo, onde você está agora? O Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de você, o Senhor cuida de todos nós. Existe um cuidado de Deus. E aí continua o texto dizendo assim: és tu o meu amparo. Pode dizer para o Senhor, fala para ele: Senhor, tu és o meu amparo. E ainda diz assim: e o meu libertador, não detenhas, ó Deus meu. Deus Ele consola, Ele é o Deus que cuida de nós, Ele nos ajuda, Ele faz um caminho de libertação. Em meio a tantas coisas terríveis e aflições e problemas e coisas que têm acontecido ao nosso redor e ao nosso derredor e no mundo, eu quero dizer para você, minha irmã e meu irmão, o Senhor cuida. Descansa teu coração.
Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei qual foi a afronta que você recebeu. Eu não sei qual foi a palavra que liberaram sobre a tua vida. Eu não sei debaixo de qual frequência você está passando ou está vivendo. Mas eu quero te dizer, debaixo da autoridade do nome que reina e vive, Ele cuida. Ele cuida, minha irmã. Só confia e descansa, porque Ele cuida. No dia de hoje eu quero receber, né, a pastora Luciene Leandro, que vai estar conosco. É tremendo, hein? Que testemunho forte, gente. Quando eu ouvi, eu fiquei impactada. Eu falei assim, as pessoas precisam ouvi-la. Saber o que Deus faz. Só a senhora aceitar. Boa tarde. Boa tarde, shalom. Graça e paz, shalom, amada, a todos os ouvintes. Ô, glória. Prazer em estar aqui mais uma vez, né? Sim. Com você, com o povo. Né? Aquele dia foi bênção também, né? Sim. Deus falou, fez, moveu os céus. E para mim é uma honra, né? De estar aqui participando desse projeto, né? Minha história escreveu o Senhor, né? Mulheres com Espada. Meu Deus. E meu testemunho, se eu for contar, nossa, acho que ficou 2, 3 dias, que é muita coisa, mas eu vou resumir, né, porque apesar que nós não temos muito tempo também. E primeiramente eu quero deixar uma palavra para todo mundo aqui, uma palavra muito conhecida em João 8:32, vai falar: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o 8:36 fala assim: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E assim aconteceu com a minha vida, o pastor Alexandre. O que acontece? Eu vim de uma família católica, apostólica, romana, e também vim de uma família aqui do espiritismo, porque a parte do meu pai mexia com o espiritismo. Mas nós não chegamos a participar. Mas católica nós éramos, né? A gente era de igreja, minha mãe era muito devota, minha avó também muito devota. E eu era uma pessoa assim, muito, vamos dizer, rebelde, né? Aquela que ninguém dá nada, era eu. Eu lembro que a minha mãe, ela me chamava de ovelha negra da família, porque eu era uma pessoa que eu era muito rebelde, eu era teimosa, eu respondia, eu tinha comigo, são 3 irmãos, e era assim, eu era uma pessoa que eu nunca frequentei centros de umbanda nem nada, mas eu gostava muito de ver sangue. Eu era uma pessoa que eu respondia a todo mundo, eu queria bater em todo mundo, pra mim, eu era assim, a fodona, sabe? Aquelas que não tem medo de nada e de ninguém, era eu. E assim começou meus processos. Eu, com o tempo, fui crescendo, vi meu pai, minha mãe e meu pai veio de um casamento muito frustrado. Eles viveram 23 anos casados, depois minha mãe separou, meu pai, por causa de mulher, meu pai arrumou mulheres na rua. Ao total de filhos, parte de pai, eu devo ter uns 7 ou 8, né? E eu lembro uma vez que meu pai foi para bater na minha mãe, eu fui para cima dele, eu cheguei a bater no meu pai, né? Que eu falei assim, o senhor pode matar ela, mas eu mato o senhor também. Então, eu era uma pessoa que eu gostava de ver sangue. Eu batia nos meus irmãos, tinha uma irmã minha que no início deu problema de coração, de sopro. Uma vez ela veio brigar comigo, eu falei que eu peguei um pedaço de pau com prego para furar o coração dela, porque eu quero ver você morta. E eu tinha isso comigo. E minha mãe, você é a ovelha negra da família, você não presta, eu não sei por que eu pus essa praga no mundo. Ela ficava assim, sabe, me xingando. E meu irmão também, meu outro irmão, eu quase matei ele também, queria furar ele com tesoura. Eu era muito revoltada. Eu já quase fui expulsa de escola, estudava na escola da polícia, então eu aprontava muito. Aí eu conheci o meu esposo, né, que foi meu primeiro namorado, e ele veio de Recife para cá, para Belo Horizonte, trabalhou, a empresa dele era em frente à casa da minha mãe, e aí ele primeiro apaixonou com a minha irmã. Aí depois não deu certo, aí depois eu era muito amiga dele, nós éramos amigas demais, sabe aqueles amigos que eu ajudava ele a ficar com menina, eu ajudava a limpar a barra para ele, eu era assim, com ele. Olha para você ver, eu ajudava pessoas, ia lá, tinha uma menina chamada Luciana que queria ficar com ele, eu fui lá, conversei com ele, ajudava, era uma outra, e nunca passou na minha mente
E na minha cabeça que eu ia apaixonar com ele. Você era aquela que botava na fita, como diz aqui no Rio de Janeiro. E assim, pastora, eu era uma pessoa que eu nunca imaginaria que eu ia apaixonar com ele e ele também ia sentir algo por mim. Porque a gente era muito amigo. Era assim, o que acontecia comigo, passava uns 15 dias, acontecia com ele. Então, assim, nós éramos muito amigos mesmo. Aí eu lembro que, quando ele começou a namorar comigo, também desfazia muito dele, brigava com ele, falava que não queria saber, aquela coisa toda. E eu lembro que quando nós ficamos noivos, nossa, eu era tão rebelde, realmente assim, eu era tão rebelde que até o convite de casamento meu era preto. Foi preto, eu quis tudo preto. Eu falei só no caso de preto, porque eu acho que eu era isso. Era tipo isso. Né? Então, assim, eu lembro que a minha irmã morava no Rio Grande do Sul, chegou um convite preto lá para ela, ela achou que era até alguém que estava morrendo, algum convite de alguma coisa que alguém tinha morrido aqui de BH, né? Só que era o meu convite de casamento. Aí eu, no dia do meu casamento, casei com raiva do meu esposo, com raiva do meu pai, com raiva da minha mãe, com raiva do meu irmão, que foi o padrinho. Então eu não conversava com ninguém. Casei na igreja católica, né? Porque até então nós vivíamos na família catolicismo romano. E eu lembro que a minha mãe falava assim, olha, Alexandre, meu esposo chama Alexandre, e falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa com você. Só você para mudar essa mulher, porque ela não tem jeito mais não, ela não tem mudança. Essa daí nasceu ruim, sangue ruim, e vai morrer assim, vai viver assim. Eu não sei como é que ela consegue ter amizades ainda. E eu lembro que, quando eu estudava, eu falava assim, quando tinha reunião, eu falava assim, eles mandavam bilhete para pai e mãe, eu falava que eu era órfã de pai e mãe, com pai e mãe vivo. Fiquei 2 anos sem conversar com meu pai dentro de casa, minha mãe, meus irmãos. Quando me dava na louca mesmo, brigava, e não queria nem saber de ninguém. Aí casei tudo, e é tão engraçado que no dia do meu casamento, a minha aliança na porta da igreja sumiu. Eu tive que casar com a da minha mãe, e a da minha mãe nunca saiu do dedo dela, 23 anos. Foi Deus que fez ela sair para me casar, senão eu não ia casar. Ou seja, eu olhando para o lado de hoje, ou seja, o diabo já sabia os propósitos, os planos de Deus na minha vida, né? Aí eu lembro que, quando eu acabei de casar, chegou na porta da igreja, eu peguei, entreguei a aliança da minha mãe. Então, mãe, a sua aliança. Beleza. Aí, quando foi no dia 9 de janeiro de 99, eu fui embora para Recife. Larguei minha mãe, pessoal, e fui. E meu pai ficava assim, olha, você cuidado para onde você vai, porque você com esse jeito valentão, se acha demais, se acha que todo mundo, você encara todo mundo, você está indo para uma terra estranha, o lugar é diferente, a cultura é diferente, você cuidado com esse temperamento seu, que você vai sofrer muito. Eu, pai, eu não tenho medo de ninguém não, eu falava com minha mãe também, não tenho medo de ninguém não, pode acontecer o que for, tô nem aí. Minha filha, se é para matar, eu mato e morro, não tô nem aí. E eu era muito desaforada, eu era muito atrevida mesmo, independente de com quem seja, eu sempre fui assim. Aí tá, cheguei em Recife, aí eu já vi tudo diferente, né? Eu já comecei assim, longe, eu era uma pessoa que eu não gostava da casa da minha mãe cheia, de nada, de ninguém. E aí Deus vai e faz o quê? Me leva para um lugar diferente. Quando chegou lá em Recife, para mim foi tudo muito novo. Tipo assim, a cultura, o jeito, foi onde que eu conheci meu sogro, conheci minha sogra, conheci cunhados. E foi um choque de realidade, assim, que eu fiquei muito estranha. E eu queria voltar para trás. Eu tô com saudade da minha mãe, do meu pai. Não quero ficar aí, não. Porque não. Foi muito engraçado. E aí eu falava com meu esposo, eu vou voltar para BH, que eu vou estudar. Quando eu me formar, eu volto. Ainda falei assim com ele. Ele, não, beleza, se você quer voltar, você vai voltar. Aí comprou a passagem para mim, eu vim. Quando eu cheguei aqui, eu não estudei, foi nada. Fiquei 2 meses aqui, depois ele mandou me buscar e eu levei as coisas que eu ganhei de casamento, tudo embora. Aí, quando foi... Isso foi em fevereiro, em março eu voltei, não, abril que eu voltei. Quando foi passando um tempo, o meu esposo sempre falava, eu era católica, apesar que eu era católica ainda,
eu vim de uma família assim, ele me falava muito de Jesus, eu falava assim, aqui, para de falar de Jesus, eu não quero saber não. Pelo amor de Deus, eu sou católica, eu vou na igreja, até parece que eu não tenho Jesus. Até parece, tudo quando você acha que a gente não tem Jesus, só você que é crente, vocês têm Jesus, Jesus é com vocês. É assim que a gente pensa, né? E até então eu não tinha mesmo, porque você vem de uma religião, né, criada de uns pais. Aí você vai para outro lugar, as coisas totalmente diferentes. E foi tão engraçado que aí, quando eu voltei, eu conversando com ele e tudo, a minha sogra era macumbeira, e o meu sogro também participava com o povo aí da macumba. Ó, uma confusão, o pai de santo lá inventou tanta coisa da minha vida com meu sogro e minha sogra. Uma confusão danada. E nisso tudo, meu esposo brigando, e eu falei assim, amor, vamos voltar para BH? Ele disse assim, não, nós vamos ficar aqui. Se Deus tem um projeto com nós aqui, nós vamos ficar aqui. Eu falei assim, eu acho que isso tudo está acontecendo é para a gente ir embora. E até então eu não tinha aceitado Jesus, não. Aí quando foi no dia 23 de agosto de 99, eu aceito Jesus. Eu fui na igreja com a minha sogra. Primeiro assim, o pessoal da igreja dela faz um culto no lar, todo final de semana. E era assim, a minha casa era parede e meio com a minha sogra. Eles punham o som deles lá de louvor, eu pegava o meu som, punha no último talo de pagode. Eu ficava competindo com eles, para saber quem cantava maior e mais alto. Aí eles iam lá com o som deles e cantando os hinos, e eu ia com raça negra e com molejo bem alto, e gritando, e cantando, e aquela coisa toda. Eu tô assim, você vai ver, você vai ver se esse povo não vai sair daqui rapidinho. Eu tinha pavor de crente, de cristão, não gostava. E toda vez que minha sogra falava de Jesus para mim, eu xingava. Aí quando uma vez o dirigente da igreja, que ela era da Deus e Amor, foi lá, ele começou a conversar comigo. Por que você não aceita Jesus? Eu disse, meu filho, deixa uma coisa com vocês. Eu já tenho Jesus, eu creio em Jesus. Vocês acham porque eu não sou crente, sou católico, não tenho Jesus? Eu tenho. Eu creio em Deus, então é isso aí. Beleza. Aí eu lembro que um dia eu conversando com ele, falei assim, olha, você pode ter certeza, um dia, não sei quando, que tempo, um dia, se Deus permitir eu ser cristã, eu vou ser cristã verdadeiro, não vou ser igual ao mundo que eu vejo aí fora, não. Eu vou ir para nunca mais sair. Eu não vou ficar igual esse povo, com um pé na igreja, um pé no mundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Aí fica brincando de ser crente, porque ou você serve a Deus de verdade, ou então você fica lá fora. Eu tenho isso comigo, porque eu sou uma pessoa assim, verdadeira. As coisas comigo é assim, ou é ou não é. E eu era assim, eu falava com ele assim. E ele assim, nossa, eu gostei de você, porque você é sincera. E Deus tem algo na sua vida. Eu pensei, amém, quem sabe um dia mesmo, né? Aí passou, pastora Alexandra, passou. Quando foi, um dia minha sogra já estava grávida da minha primogênita de 3 meses ou 4. A minha sogra falou assim, vamos na igreja comigo? Eu, vou nada, eu não tenho roupa para ir na igreja não. E lá nessa igreja as pessoas não podem usar calça, não podem usar nada, eu só tenho calça. Eu não vou não. Eu falei assim, não, a palavra do Senhor venha como estás. Eu, então tá, eu vou lá. Se o povo ficar olhando para mim torto, eu vou sair da igreja, hein? Eu não vou ficar. Ô, pastor Alexandre, aí eu pus uma calça, né, leg, e pus um blusão, porque como eu estava grávida, então não gostava de usar blusa, top, esse trem assim, não. Aí foi tão engraçado, quando eu cheguei na igreja, eu vi aquele povo falando em línguas, o povo pulando, eu fiquei com medo. Eu sentei lá, a minha sogra do meu lado, a outra amiga dela, eu sentei lá, e o povo pulando e gritando, e falando umas línguas assim, eu tô assim com a minha sogra. Minha sogra, isso aqui é igreja mesmo? Aí ela, Eu disse assim, minha sogra, eu tô achando que você me trouxe no centro de Umbanda, minha mãe e meu pai vai surtar comigo! Eu nunca pus um pé dentro do centro de Umbanda, minha mãe vai me matar. E aí falando aqui, imagina, você nunca conheceu Jesus. Você não sabe como que é uma igreja evangélica. Aí você vem de uma família católica, apostólica, romana. Quando você põe pé dentro da igreja evangélica, você assusta de cara. E foi a primeira reação minha, foi essa. Aí eu tô assim, você quer saber, minha sogra? Eu vou sair daqui, eu vou embora, eu não vou ficar aqui não. Ela, fica aqui, menino. Eu falei assim, vou nada. Isso aqui é um centro de Umbanda. Ah, ele falando uma língua estranha, eu achei que já tá fazendo uma reza. Eu falei assim, eu vou levantar, vou embora. Pastora, aí aquelas cadeiras de plástico branco. Quando eu levantava, a cadeira levantava comigo. Aí eu assustava, eu tô assim, minha sogra, não tô falando que é centro de Umbanda, eles já fizeram alguma reza, eu tô grudada na cadeira, eu não consigo levantar não. Eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar, eu tô assim, meu Deus, eu tô dentro de um centro de Umbanda, meu Deus, que vai ser da minha vida agora. E toda hora que eu tentava, a cadeira ficava grudada.
Aí eu tô assim, vou ficar quietinha, né? Vamos ver se até o final vai acontecer alguma coisa. Foi tão engraçado, que a pregação, aquela coisa escutando. Pastor Alexandre, quando o pastor virou e falou assim, tem alguém aqui que está no nosso meio, que quer aceitar o Senhor como único, suficiente Salvador, deixar Deus mudar a história, a vida. Pastor Alexandre, para quem não levantava da cadeira, eu senti uma mão me empurrou, eu parei lá na frente com a mão já assim, ó, pra cima. Ai, todo mundo, glória a Deus, aleluia, o Eliseu, de que eu tô fazendo aqui? Eu senti, aí uma voz, nitidamente, eu me converti ali, eu escutei uma voz falando assim comigo, não faz isso não, você vai perder todas as oportunidades que você tinha, de pagode, você não vai mais poder dançar, você não vai poder usar suas roupinhas curtinhas. Eu escutei nitidamente. E depois, do outro lado, eu escutei uma voz assim, tenho eu projetos e planos na tua vida. Meu Deus. Vou eu mudar o percurso da sua vida, da tua história e da tua casa. Quem te conheceu, te conheceu. Quando te conhecer, muitos novamente vão olhar e não vão ver quem é você realmente, porque eu vou mudar a tua história. Aí ali começou o trabalhar de Deus na minha vida. Aí eu morava com a minha sogra e meu sogro. Aí meu esposo construiu no terreiro deles. Nós fomos morar numa casa sem porta e sem janela. E nisso eu já estava com a minha filha. A filha já tinha nascido, tudo. Eu lembro que quando ela foi para nascer, eu passei na igreja, eles oraram. E o meu parto estava amarrado. E eu lembro nitidamente que eu começava a cantar na hora dela nascer e nada, e nada, e nada. Eu internei, era 7 horas da noite, minha filha só foi nascer, não, foi 7 da noite, minha filha só foi nascer 5h30 da manhã do outro dia, bolsa já tinha arrebentado tudo, uma mulher sentou aqui em mim, ó, e eu lembro que tinha uma mulher que falou assim, agora você fica cantando, né, e fica achando, aí eu comecei a chamar Jesus, ele, aqui não tem Jesus não, agora é você e você, e eu quase desfalecendo, minha pressão só caindo, e uma moça disse assim, não deixa ela dormir não, e batendo no meu rosto, aí eu lembro nitidamente com uma mão, eu vi nitidamente uma mão que passava assim, eu olhei para o céu, para cima, assim, uma moça, nunca vi essa médica no lugar, tinha saído todo mundo e falou assim, vai ficar tudo bem. Quando ela falou isso, a minha filha nasceu. E assim, foi muito lindo. E nisso, Deus começou a fazer o propósito dele na minha vida. O que acontece, pastor Alexandre? É o que eu falo, Alexandre, que eu falei aqui. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, nós seremos livres. E o que acontece? Por eu ter sido uma pessoa muito rebelde, desobediente, xingava pai e mãe, Deus tinha que mudar o meu caráter. Porque eu costumo dizer, a palavra do Senhor fala que quando Deus entra, você abre o espaço para o Senhor entrar e trabalhar. E assim eu fiz. Eu falei que quando eu fosse aceitar Jesus, eu queria ser uma pessoa diferente. Eu não queria ser igual a todo mundo. Eu não queria ser normal. Eu queria ser diferente. Normal eu não quero. Né? Eu quero ser diferente. Não quero nada no normal, no normalismo que o povo vive. Eu quero assim, é para ser? Então eu vou ser. E eu lembro que quando eu falei com a minha mãe que eu era cristã, liguei para ela e falei, mãe, eu sou cristã, hoje eu sou crente. Sabia! Eu sabia que seu marido levou você para esse trem. É que não sei o quê, aqui em casa você não fica, não. Eu tô assim, tá bom, mãe. Um dia eu volto aí, vou lá para casa do meu pai. E mandava carta para minha mãe e meu pai, falando de Jesus, pro pessoal. Aí eu lembro que morei na casa sem porta e sem janela. A água entrava. E assim, minha filha engateando, a água entrava assim para dentro. O meu sogro era uma pessoa muito ignorante, jogava as coisas na minha cara, na cara do meu esposo, um prato de comida que dava, tudo. E nós começamos a passar muitas dificuldades, sabe, pastora? Muitas dificuldades. E aí, o que acontece? Eu lembro que o sogro da minha irmã veio para Recife e ele abriu um ferro velho. E nós começamos a trabalhar no ferro velho. Aí o que acontece? Eu lembro que eu grávida, saí, a minha menina já pequena, quer dizer, eu saía com meu esposo, a gente ia puxar, catar papelão, esses negócios PET, né? Essas coisas de reciclagem. A gente saía cedo, às vezes a gente voltava para vender, para ganhar R$1, R$2 para comprar leite, comprar alguma coisa para nossa filha. Nós começamos a passar muitas dificuldades, mas muitas dificuldades mesmo. E engraçado que a gente catava as coisas e ia pro lixão, a gente punha até um pano assim no rosto, porque era muita mosca que vinha na boca da gente, no rosto da gente.
e a gente rasgava sacos de hospital, que via no lixo. Deus era tão lindo que não permitia a gente nem furar os dedos nas injeções. Você tinha que ver escorpião que andava na gente, Deus não permitia picar a gente. E a gente, para pegar reciclagem. E engraçado que na minha casa tinha... A minha filha tomava Danoninho, Yakult, iogurte, vencido de 4, 6 meses de validade. Era leite. Eu lembro que a gente pegava aquelas carnes podres já em cima, a gente tirava a parte dela toda, jogava fora, e o resto da carne a gente ferventava para comer, para alimentar. Sabe? Tudo que a gente conseguir, pudesse pegar, a gente pegava para a gente se alimentar. E aí eu vi que ali foi um processo de Deus na minha vida, no meu caráter. Para Deus me transformar, porque eu tinha tudo dentro de casa. Eu tinha tudo, eu tinha pai, eu tinha mãe, tinha irmãos, tinha pessoas perto de mim, eu tinha tudo. Sabe que você queria ter R$50, que na época tinha aquele cartão telefônico, né? Eu queria comprar para ligar para minha mãe, eu não tinha. Deus me permitiu passar, me ser amassada, mas amassada de uma forma que eu nunca imaginaria na vida. E nesses processos, pastor Alexandre, eu não questionava Deus o porquê que eu estava passando por isso. Eu não reclamava. Eu sei que tinha algum propósito ele tinha, eu era nova convertida. Eu lembro que chinelo pegava do lixo para me usar porque eu não tinha condição. Minha filha deu sarna da cabeça aos pés. Bichinho, ficava coisa na perninha dela, nos pezinhos dela. Minha filha deu anemia profunda, desidratação, desnutrição. Ela já saiu praticamente assim, sem vida para o hospital. E toda roxa, e eu lembro que os médicos socorreu ela e falou assim, mãe, pode até ser que ela sobrevive. Foi assim, foi um caos, sabe, que nós passamos com a minha filha. E para a glória de Deus, Deus deu a vida a ela novamente. Hoje minha filha está com 25 anos, ela nem mora hoje aqui, ela mora em Portugal. Eu pegava fralda, pastora, do lixo para pôr na minha filha. Eu limpava e secava para pôr nela. Sabe que você pegar sabonete para tomar banho no lixo? Era você pegar shampoo e condicionador. Então, muita coisa a gente passava era nisso. Sabe? E eu vi Deus moldando o meu caráter, onde eu comecei a sentir falta de pai, de mãe das pessoas. Deus foi me mudando de dentro para fora. Às vezes as pessoas hoje têm o que comer, têm um alimento, têm tudo e reclamam. Ah, não, eu não gosto desse arroz, eu queria prato fino, eu não gosto do BH. Eu não tinha, às vezes eu tinha que pegar lá. Ah, eu queria uma carne assim, assada, eu queria... Não. Para mim foi tudo com dificuldade. Então, assim, eu passei por muita coisa, onde que hoje eu louvo e agradeço a Deus pelo que Deus fez na minha vida. E eu lembro que depois que eu morei nessa casa sem porta e sem janela, e Deus moldando o meu caráter, sabe? Moldando a minha vida, a minha história, e eu passando por isso no lixão, passando humilhação, você tem que ver você ir na igreja, as pessoas saem de perto de você que você está fedendo lixo. É muito triste, sabe? É muito triste. Sim. Você tem que repetir roupa porque você não tinha condição de comprar nada, sabe? Mas Deus moldando ali, e eu lembro que Deus, quando eu ia na igreja, e detalhe, eu passando por tudo, e Deus vai pregar, vai fazer a obra, e eu tô assim, Deus, eu sou nova convertida, eu vou fazer o quê? O quê? Eu não sei nem pregar, nem falar. E Deus usava pessoas e falava assim, tô eu moldando o teu caráter, porque para quando eu te mandar novamente pro outro lado, que era de onde eu saí, vão ver e vão falar, verdadeiramente ela mudou. Ela não é a mesma. E assim, pastor Alexandra, aí comecei a me posicionar mais em Cristo. Eu falei assim, Deus, eu sei que o Senhor está me moldando, tá difícil. Teve uma vez que eu queria desistir, mas eu falei assim, eu não vou desistir. Queria separar do meu esposo e ir embora. Você vai morar com minha mãe, aqui tá muito difícil. Você que viver nessa vida, aí você vai ficar, você vai viver, porque eu não quero. E aí eu falei assim, não, eu vou ficar. Eu chorava muito, sabe? E muito aquela coisa toda, sabe? E aí Deus foi moldando a minha vida. Quando foi depois, passado, batizei em 2021, aceitei Jesus em 99, fiz o curso de batismo, me batizei em 2021, no dia 23 de abril de 2021. Me batizei. E depois do meu batismo, aí que foi assim, para mim foi mais tenso ainda. Aí depois que eu batizei, passou um tempo, o Senhor falou assim, ó, vou eu te levar embora para o outro lado novamente. Mas antes disso, eu passei, fora esse negócio do lixão, tudo, eu passei muita humilhação com meu sogro, com minha sogra, com muita gente. Isso tudo eu vi que foi Deus moldando o meu temperamento.
porque eu era uma pessoa muito explosiva. Agora, pensa numa pessoa que qualquer coisinha, ela entrava na casa dos outros para bater, para falar. Quando ela era humilhada, ela, ó, o Espírito Santo falava, fecha a boca, não fala nada. E eu sempre por dentro remoendo, querendo falar, explodir, bater em alguém, mas você não podia. Por quê? Porque você, o Espírito Santo já morava dentro de você. Você fazia parte do, né, o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. E eu lembro que quando eu comecei a passar esses negócios, até mesmo as coisas, dificuldade lá em Recife, eu ficava pensando, gente, como eu queria minha mãe aqui, meu pai, meus irmãos comigo. E o Senhor me fez lembrar, virou e falou assim, você tinha eles, mas você fazia o que você fez o que você fez com eles. Então é necessário você passar o que você está passando, para quando você voltar, você vai começar a valorizar as pessoas. E assim começou. E eu lembro que quando a minha filha deu sarna, tudo, deu anemia profunda, desidratação, eu chorava, porque eu falava assim, gente, eu vou perder minha filha sem minha mãe perto de mim. E começava a comer as coisas, fruta, coisas assim. A gente tirava só um pedacinho, assim, que estava estragado, o resto a gente comia, e Deus não deixava acontecer nada. E eu falava assim, verdadeiramente eu via a mão de Deus sobre a minha vida, sabe, sobre a minha pessoa, do meu esposo, da minha filha. Passou um tempo e viemos para cá. E eu lembro que quando eu vim para cá, minha mãe separou um pedacinho de um quarto, que ela falou assim, ó, não vem pregar Jesus para nós não, tá? Já estou te avisando. E nisso, pastora, os meus irmãos gravou fita minha de evangélica para pagode, funk. E foi uma confusão danada dentro da casa da minha mãe, porque minha mãe não aceitava eu ser cristã. E nisso, ela separou um canto lá para me morar sozinha, meu esposo e minha filha. E nisso eu punha louvor no som dela. O negócio, o som, assim, o CD rodava, pastora, mas o som não saía de tão opressão que era na casa da minha mãe. E aí meu esposo pegou e comprou um microsystem. Aí eu cantava, eu punha lá no som. E detalhe, fizeram até baixo assinado para tirar eu e meu esposo de lá, porque nós estávamos evangelizando. Até polícia eu queria chamar para nós. Mas nós fazemos muita coisa, muita coisa. E nisso eu comecei a trabalhar, assim, Deus, eu e minha casa, o Senhor me fez uma promessa em Recife, que eu e minha casa serviria ao Senhor, e eu creio na vida da minha mãe. E eu falava, mãe, eu prefiro ver a senhora aleijada no inferno do que aleijada no céu, do que todo perfeito no inferno. Assim eu começava a profetizar na vida dos meus irmãos. Ungia comida, ungia roupa, eu fazia muita coisa. E para a glória de Deus, né, hoje faz, acho que 20 e poucos anos que o meu irmão é cristão, meu irmão que desgravou minhas fitas, hoje ele é pastor, para quem falava que não queria saber de Jesus. E Deus começou a mudar o meu cativeiro dentro da casa da minha mãe. Minha irmã hoje é liberta, minha irmã hoje também trabalha na obra, ela trabalha com o pessoal do grupo de enfermos lá em Recife, onde que ela está agora. O meu outro irmão é obreiro da casa do Senhor. A minha mãe morreu em Cristo, diaconisa, 20 e poucos anos, para a glória do Senhor. E assim, e aí depois dessa minha filha, em 2006, eu engravidei. Quando eu vim de Recife, engravidei, perdi. Perdi gêmeos, depois engravidei de novo, perdi. E os médicos falaram assim, ó, você é uma pessoa que você não vai poder ser mãe mais. Se você engravidar, você vai perder a criança ou você vai morrer. Porque o seu útero não segura mais, você já nem tem útero direito para segurar. Eu falei assim, tá. E aí eu fiquei assim, tá bom, já tenho só minha menina mesmo, Deus já deu a vida para ela em 2, né? Ela estava com 6 anos, quando ela passou tudo lá em Recife comigo, então tá ótimo, só uma tá ótimo. E aí, quando foi em 2009, descubro que estava grávida, já de 4 meses, eu não sabia. E eu com medo, porque eu falei assim, bom, vou morrer. Eu rejeitei a criança no meu ventre. Assim, eu vou morrer, porque eu não podia engravidar mais. E eu lembro que, quando eu ia pregar, ia em algum lugar, Deus usava uma pessoa e falava assim, cuida dessa criança, porque eu que estou gerando. Ela está sendo gerada na palma da minha mão. Não é você que está gerando, mas sou eu. Eu tenho propósito com a vida dessa criança. E assim foi, pastor Alexandre. Beleza. Passou um tempo, minha filha nasce, em dia 5 de abril de 2009 ela nasce. Com 3 meses de vida, aparece um caroço na cabeça dela, a gente não sabia por quê. Meu irmão tá assim, ô Lu, você deixou ela cair tudo? Eu, não, você não pode ter um ovo na cabeça dela. Foi até de um, acho que foi desse lado aqui. Eu falei assim, não, leva no médico. Minha mãe também, meu esposo, vou levar. E minha mãe foi comigo, o médico falou assim, isso é estética. Tá. Só que meu coração de mãe não estava falando que era estética. Aí eu fui e falei assim, não, mas eu quero que você me
me manda um papel para mim ver se eu consigo um neurologista para ela, para me ver o que está acontecendo. Aí o médico ainda falou assim, vocês acham, sabe por quê? Vocês é mãe, vocês sabem mais que médico. Eu falei assim, eu não sei mais que você não, você estudou, eu não. Mas a gente sente quando tem alguma coisa errada com a criança da gente. E assim foi. Não passou uma semana, e tinha mais não sei quantas pessoas na frente dela. Passou uma semana, pastora Alexandra, saiu o neurologista. Aí o neurologista falou assim, com a minha mãe que levou ela, eu estava trabalhando, olha, por que vocês até hoje não levou essa menina para cirurgia? Minha mãe foi, assustou, pessoal. Mas como assim? Olha, a murela dela fechou precoce, não pode. Então, uma parte do cérebro dela não desenvolve, o outro está apertando, está comprimindo. Se ela não operar até os 5 anos de idade, ela vai parar de andar, falar, enxergar, escutar, ela vai vegetar pro resto da vida. Não, e foi um baque para nós tudo, né? Eu falei assim, pronto. Jesus, já basta que eu passei com a outra em Recife, morreu, aquela coisa toda, estou de ouvido de novo, não tem um propósito. Agora é outra, quando eu custo engravidar, vem outro problema. E assim foi. Nós começamos naquela batalha para ela ser operada. Exame em cima, tomografia do posto não dava certo. O médico, eu não vou abrir cabeça de animal, não. Eu vou abrir cabeça de gente. Aí a igreja que eu fazia parte, a Assembleia, juntou, pagou para a nossa tomografia, né, computadorizada. E aí, aí quando foi dia 6 de novembro de 2010, a minha filha fez a cirurgia. Abriu a calota craniana todinha, fora, foram 12 horas de cirurgia. E os médicos, e muita gente falou assim que ela ia ficar com alguma sequela, com alguma coisa, para honra e glória do Senhor Jesus. Pastora Alexandra, minha filha não tem sequela nenhuma. A minha filha, ela hoje está com 16 anos, está no 2º ano médio, do ensino médio. É uma menina inteligente, com 4 anos começou a ler. É uma menina que Deus tem projeto na vida dela, tem sonhos proféticos. Então, assim, aí onde que Deus começou a acabar de me moldar mais. E hoje, eu falo, tive linfoma na garganta. Para quem não sabe, o médico falou que linfoma podia ser um começo de um tumor. Né? Deus me curou com isso, para a glória de Deus. Então, assim, hoje, eu posso passar o que for, que hoje eu falo assim, Jesus, verdadeiramente o Senhor me libertou. Né? A pessoa que antes batia, antes era ignorante, antes desafiava Deus, todo mundo, não tinha medo de nada, de ninguém, de diabo, de homem, né? Acho que não tinha medo nem de Deus na época, sabe? Que eu era uma pessoa daquelas revoltadérrimas. Eu gostava só de usar preto. À meia-noite eu gostava de ficar rindo na frente do espelho, eu falava com minha mãe, eu vou matar seus filhos tudo, viu? No dia que você vai sair pro serviço, você vai chegar e vai ter notícia que eu mandei todo mundo pro cemitério. Porque eu tinha sede de ver sangue. Sangue para mim me dava prazer. Me dava algo assim, sabe? Eu gostava. Eu era uma pessoa que eu gostava de brigar só para me ver sangue. E eu não entendia isso, né? Ou seja, não sei se era por causa da prática da minha família, né? Que mexia com dos antepassados, o povo que mexeu com essas coisas tudo. Então, assim, hoje eu morro de medo, eu tenho o maior temor de Jesus. Hoje, qualquer coisa eu já fico doida. Hoje, quando Jesus fala um ar comigo, eu já choro, eu já me prostro, Não, eu fico assim, meu Deus, sabe? Hoje, se me xingam, se me humilham, se fazem alguma coisa, eu calo, falo, Jesus, o Senhor me justifica. Eu não vou falar nada. Né? E hoje, para a glória de Deus, né? Hoje eu tenho um casamento, que eu vou fazer 27 anos para a glória de Deus. Né? Jesus, eu trouxe Jesus para minha família. Hoje minha família conhece Jesus através de mim, do testemunho, e através da minha vida, que eu vim de Recife e trouxe Jesus para os meus. Hoje eu sou uma referência para a glória de Deus, né? Para minha família, para algumas pessoas que me veem como mulher de Deus, tudo. Então, assim, eu quis deixar Deus entrar e me libertar por completo. Porque o que acontece, pastora Alexandra? Não tem... falar que verdadeiramente o Filho do Homem entrar na minha vida e libertar é uma coisa, mas eu tenho que abrir o coração e deixar ele entrar. Não é esse negócio só de falar da boca para fora. Ah, eu conheci Jesus, eu conheço Jesus, beleza? Conheço. Conheci Jesus. E quem era a verdade? Era ele. Era a verdade que eu precisava. É a verdade que a minha família, a minha casa precisava. E para a glória de Deus, pastor Alexandre, esse ano faz 26 anos na presença de Deus, nunca desviei. Nunca saí da presença do meu pai, do meu Abba. E nunca vou sair. Eu falei que quando fosse para mim ser cristã,
Eu queria ser cristã. Glória a Deus. Só isso, eu queria servir Cristo verdadeiramente. Né? E eu conheci essa verdade que me mudou, tem me mudado, tem me transformado, tem me amassado ainda. Estou sendo pisada, estou sendo moldada, estou sendo quebrada, mas glória a Deus por isso, porque eu amo meu Abba e não largo ele por nada. Então, assim, sair do lixo, sair. Mas foi fácil? Não. Foi não. Porque só quem passa sabe o que vive. Sabe? Você querer comer alguma coisa e não ter condição, você ter que comprar as coisas, você tem que, às vezes, ir lá para catar, para comer. Então, assim, foram muitos processos na minha vida, sabe? E hoje eu louvo e agradeço a Deus porque Ele me deu a oportunidade, sabe, de quê? De resgate. Porque não foi eu que aceitei Ele, foi Ele que me esperou, me aceitou. E sabe com quantos anos que eu aceitei Jesus, pastor Alexandre? No auge da minha mocidade, 21 anos. 21 anos. Eu vou fazer sendo 48. Então, assim, se me pergunta, você arrepende? Nunca. Nunca me arrependi. Eu acho que se eu não tivesse aceitado Ele, eu me arrependeria já. Mas eu não me arrependo. Faço tudo de novo. Se for passar todos os processos de novo, por Ele, eu passo. Por Ele, eu vou até o fim. Por Ele, eu arrisco a minha vida. Por Ele, eu faço tudo. Porque Ele é tudo que eu tenho. Eu falo que eu não consigo me imaginar sem Ele na minha vida. Um dia que Ele não fala comigo, eu já fico preocupada. Eu já fico assim tensa. Sabe? Nem que for para me exortar. Eu quero que Ele fale comigo. Hoje eu faço um devocional, quase 3 horas de oração ali, para a glória de Deus, oro por todo mundo, tal, um devocional. Quando um dia que eu fico sem orar ao Senhor, para mim parece que tirou alguma coisa. A essência, eu acho que Ele vai me castigar, porque eu não estou conversando com Ele. Então, assim, porque da onde que eu saí, e da onde que eu veio, do que eu vim, que eu já passei. Então, assim, eu falo que Ele é tudo, Ele é o essencial. Não preciso de mais nada, Ele é tudo para mim. Ele é o meu tudo. Eu falo que Ele é o meu Jesus, Ele é meu lindo, é meu cheiroso. Eu amo o meu Jesus. Ele me libertou e eu peço, e todo dia eu falo com Ele assim, Deus, eu tenho sonhos. Eu sempre falo isso todos os dias com Ele, nas minhas orações. Ó, eu tenho sonhos, mas o Senhor tem propósito. Alinha o meu coração com o do Senhor. Porque se a minha vontade não coincidir com a sua, eu quero que a sua prevaleça sempre na minha vida. A minha vontade, meus sonhos, são rascunho para o Senhor. Mas alinha o meu coração, porque eu preciso de todos os dias ser transformada, ser quebrada, ser moldada, para me chegar naquilo que o Senhor tem para minha vida. Então, assim, esse é engraçado que quando foi 2020, eu perdi o bem mais precioso da minha vida, que foi minha mãe. Minha mãe veio passear na minha casa, morreu na minha cama, no meu colo, infartou, com 67 anos. Preparei ela um dia antes, sem saber, mas ministrei essa passeio para ela, que é a coisa toda. Ela morreu em maio, dia 4 de maio de 2020. Quando foi dia 12 de junho, Deus falou assim, me dá o Isaac. Eu disse assim, mas outro você vai levar aqui, Jesus, pelo amor de Deus, haja coração. Ele falou assim, me dá seu cabelo. Mandou passar máquina zero, pastora. Rapei minha cabeça, máquina zero, e falou assim, você vai andar 90 dias careca e de pano de saco. Eu, eis-me aqui. A glória de Deus. E hoje meu cabelo tá grandão, quando eu faço escova fica grande. Então, assim, esse é o meu testemunho. E eu, assim, tudo que eu já passei e passo é pro nome dele ser glorificado. Pro nome dele ser glorificado. Pro nome dele ser glorificado. Sabe? Porque crente tem que ter testemunho, tem que ter experiência, né? Tem que ter, tem que conhecer o mestre, tem que ter algo para poder falar, não superficialmente, não história dos outros, a sua história. Conta pro povo o mistério desses olhos, irmã. Oh, meu Deus, tem o mistério dos olhos. Deixa eu te contar, até eu fico bom. Começou assim, Deus falou assim comigo em 2023 para 2020, não, foi de 2000, foi 2024, 2023 para 2024. Ele falou assim, ó, você vai fazer um propósito comigo, eu sou muito de propósito. Ele falou assim, você vai ficar 1 ano sem redes sociais. Aí eu, não, foi de 8 a 1 ano, foi 8 meses para 1 ano. Eu falei assim, sério, Jesus? Eu não consigo, não. Eu disse assim, Jesus, e como é que eu vou conversar com a minha filha? Eu tenho uma filha longe. E como é que eu vou conversar com a minha filha? Eu preciso saber da minha filha, eu tenho um grupo da igreja, eu tenho um grupo dos meus irmãos que eu preciso de conversar. Aí o Senhor falou assim, ó, eu te libero conversar com a sua filha
com as suas ovelhas, porque elas não podem ficar dispersas, porque o inimigo nessas horas ele ataca. Não, mulher, porque até então eu oro por elas, sempre estou cobrindo elas, e com seus irmãos. Eu não quero ser conversando com mais ninguém, beleza. Desativei meu Instagram antigo, o velho, desativei Facebook, Kawaii, tudo. E assim, não conversava, não postava nada, nem no WhatsApp. Só conversava no grupo com as minhas ovelhas, com meus irmãos e com a minha filha. E nisso, eu com esse processo de começar uns devocional comigo, Deus começou a me dar sinais na parede. Depois vou te mostrar, vou te mandar para você ver. Ele me dava sinais de letras hebraicas, de fogo, na parede. Eu olhava assim, eu tirava foto, mandava para a Cris. Eu, Cris, olha isso aqui! A Cris Valdélia, Cris, o que é isso? Toda hora, todo dia era assim. E foram 5 letras durante 5 dias. Não, o pessoal deve ter achado assim, ela é doida, eu também achei que eu sou doida. Eu olhava assim, Jesus, o que está acontecendo no meu quarto? Ai, meu Deus, eu ficava assim. Aí, beleza. Quando foi um tempo, o senhor falou, quando eu sair das redes sociais, o senhor, vou eu te revelar algo e eu quero um propósito mais diferenciado com sua vida. E engraçado, pastor Alexandre, que todo mundo, onde que eu vou, um dia desse para trás, eu fui na igreja, Deus usou uma pastora que foi pregar lá e falou assim, ó, você é remanescente. O que eu tenho com você é diferenciado de todos aqui. Ainda falou. Aí começou a falar das 12 tribos para mim. E Deus começou a me descortinar com isso, Jesus. Primeiro foi pano branco. Depois você mandou o vermelho. Aí você mandou fazer o amarelo, que é o de cura. O de cura foi tão engraçado que eu já tinha ele. E com o tempo, eu estava sentindo uma dor e falei com uma colega minha assim, a missionária Carmen, eu sou Carninha, ela estava aqui em casa assim, ora por mim que eu não estou bem. Quando eu fui abrir, nós fomos abrir a tampa do óleo amarelo, estava com gotas de sangue vermelho lá dentro. Aí eu fiquei assustada, aí que eu gritei, mandei mensagem para a Cris na hora. Cris, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com o meu óleo? E ela morrendo de rir de mim. O que é isso? Aí eu comecei a olhar os outros olhos e não aconteceu nada disso. Eu falei assim, então tem um problema. Aí ela falou assim, qual óleo é esse? Eu de cura. Ela falou assim, pois é, a cura vai começar em você primeiro para depois transportar para outras pessoas. Meu Deus! Ai, Jesus Cristo! Aí o que eu mais temor, né? Aí a pessoa já tem um temor, qualquer coisa tem medo de Deus matar, aquela coisa. Aí começou. E o Senhor falou assim, aí eu comecei, fiz para a Cris e todos os de cura, pastora Alexandra, que eu faço, manifesta essas gotas. Esse negócio do óleo de sangue, eu tô assim, gente, que isso? Só nele. Aí um dia... Mas explica pro povo que tá aqui que eles não sabem desse mistério. Deus te deu um segredo para você fazer óleos da unção. Óleos da unção, foi através assim... O pessoal aqui não sabe como é que é o mistério. Claro, não vai dar os detalhes, porque o segredo Deus deu a você. Esse detalhe, esse segredo, esses detalhes que Deus me deu, foi através de muita oração e arrebatamento. Sim. Porque o Senhor me arrebatava. O da cura manifestou naturalmente, tá? Então, assim, através de oração, eu orando, o Senhor começou, e aí o Senhor falou, faça o pano amarelo de cura. Aí eu, então tá, amém. E eu lembro que o pessoal tá assim, uma amiga minha que faz parte da Aliança de Sal, junto com a Cris Miranda, a pastora Valéria, não sei se ela tá escutando, ela falou assim, ô Lu, pastora Lu, será que você tem algum mistério com as 12 tribos de Israel? Eu falei assim, não sei, meu filho, não quero nem saber. Olha, que Deus dá esse trem para outro povo, não vem dar para nada para mim não, que olha, nem eu tô entendendo o que ele tá fazendo na minha vida, não. Que ele é meio doido, não fica crente, ainda eu falava assim com ela morrendo de rir. Aí depois desse... O Senhor falou assim, eu fui arrebatada uma vez, comecei a fazer uma vigília, o pastor Alexandre. Eu faço vigília de 15 em 15 dias, ou de 20 em 20 dias, sozinha na minha torre. Porque eu tenho uma torre de oração. Muitas pessoas que já vêm na minha torre, ficam apaixonadas, assim, que presença é essa? O que tem aqui? Assim, é Deus. Então, acontece, aí eu faço vigília de 10 da noite às 6 da manhã em oração, eu e Jesus. E eu lembro que numa dessas vigílias eu fui arrebatada. O Senhor me levou no trono de justiça. E eu vi o tribunal de justiça. Foi tão engraçado esse tribunal que eu via. Sabe quando aquele povo antigo, pastor Alexandre? Esse aí mesmo. Eu tenho! Né? Aqui, sabe aquele povo que tem, parece que antigamente nas novelas, o povo usava, os cabelos enrolados assim, parece com rolinho? Eu vi nitidamente no tribunal essas pessoas assim, e um martelo enorme, e a cor da blusa, da roupa que estava, era da cor do óleo. E o Senhor falava assim comigo,
Estou eu te revelando a unção do óleo da justiça, filha. Não existe esse óleo. Podem procurar em qualquer lugar. Deus falava assim comigo, porque não vai encontrar. Eu estou dando a essência para você. Jesus do céu, você tá doido? Eu não quero fazer nada não, gente. Eu sei que vai ser, eu falo assim, tudo que o Senhor me dá vai ter um preço caro na minha vida. Eu não quero passar mais muita coisa não, chega. E assim foi. Eu fui arrebatada 3 vezes no trono por causa desse óleo de justiça. Meu Deus. E aí saiu o óleo de justiça. Hoje eu tenho muitos testemunhos dele. E o óleo da justiça, galera, tá aqui, ó. Eu tenho meu. Aí depois de justiça, o Senhor falou assim, façam... Uma colega minha, primeiro Deus tinha me falado, uma pastora amiga minha falou assim, pastor, existe o óleo da honra? Não. Existe não. Você, tá. Aí um dia o Senhor falou assim, faça o óleo da honra. Vou eu te revelar qual que é a unção. E como que você vai fazer. E esse pano aqui, ó, roxo, é do óleo de unção. Meu Deus. Aí, cada óleo, o Senhor mandava eu fazer o quê? Uma roupa. Aí depois desse saiu o óleo de virtude, do 7 Espíritos de Deus. Depois veio o de sabedoria, que uma pastora amiga minha falou assim, que depois que começou a ungir ela com o óleo de sabedoria e o esposo dela, falou assim, pastora, é uma sabedoria na palavra, nas coisas que Deus está me dando, que nem eu estou entendendo. Eu, para a glória de Deus. Testemunho de cura com óleo, ou gente que estava com doença foi curado, gente vomitando, enfermidade, assim, muito bom. Aí depois desse, veio de força e transformação, que era o cinza. O Senhor falou assim, é o cinza. Eu tô assim, meu Deus, aí fiz o pano cinza. Eu falei assim, mas isso é para quê? Para Deus? O Senhor, esse é para força e transformação. Vai ter transformações em muitas pessoas e vai ter força. E nisso tá tendo transformação. Aí ficou o tempo. Aí eu tô assim, Jesus, agora só falta o pano preto, porque o pano preto e o óleo preto é de quê? Decreto. Eu tô assim, misericórdia. Pastora Alexandra, foi 2 meses esperando Deus revelar isso aí pro Senhor. Continue em oração. Continue em propósito. E eu orando, o óleo ficava quente, ele branquinho ficava quente. E ele tampado, lacrado, dava até umas borbulhas, uns negócios dentro dele, assim, meu Deus. E na torre, eu, Jesus, ó, não vou orar mais não. Ô, Jesus, pelo amor de Deus, não monta mais nada, nem que eu tô aguentando mais esse negócio de óleo. Aí, quando foi em janeiro, saiu o óleo. Meu irmão, tem que jorrar, não tem como fechar a bica. Aí, não é? Uma pastora amiga minha falou a mesma coisa, minha filha, Deus te deu. Tem que passar, não tem como fechar. Não é? Não, aí quando foi final de janeiro para início de fevereiro, saiu o óleo de decreto. Pastor, o pano já é preto, o óleo preto, você tem que ver que tremendo, você sente uma presença assim que dá até medo. E principalmente de decreto, porque é um óleo que Deus falou assim, filho, decreto. Não, e o Senhor falou assim comigo, decreto, tem que tomar cuidado, até o que você vai decretar, porque se é morte, vai ter morte. Se é vida, vai ter vida. Se é porta aberta, vai abrir. Se é fechar, fechar. Cuidado no óleo de decreto. Ele falou isso comigo. E eu já fico até tenso assim, né? Eu sou Jesus. Aí eu lembro que no dia que eu fui na igreja de uma pastora amiga minha, aniversário da igreja dela, eu fui dançar com um grupo de dança. E aí eu fui com um pano de virtude, o verde. E aí Deus usou a pastora que pregou lá e falou assim, você não está entendendo o que Deus está fazendo com você. Eu sei que o processo está doendo, mas Deus manda falar assim, que o que ele tem com você é diferenciado de todo mundo. Sabe essas 12 cores, essas 12 tribos de Israel? Porque quando o seu ministério reabrir novamente, nunca mais vai fechar. E a unção das 12 tribos está sobre a tua vida, mulher. Eu fiquei assim, ó. Jesus! Você tá doido? Não, e ela falou assim, você tem falado com Deus, passa para outra pessoa. Jesus, você tem confrontado Deus, passa para outra pessoa. Porque comigo? Não, o negócio é com você. Deus manda falar que é com você e tem com você. Não vai dar para ninguém. Meu Deus! E saiu o óleo de decreto. Eu já tentei encomenda pro Rio. A Carla não, a Érica. Pode mandar então, para assim, mim também. Aí foi isso. E hoje, assim, eu vivo na dependência de Deus, sabe, pastora Alexandra? Eu tenho um ministério, inaugurei meu ministério em 2019, estou passando por uma luta muito grande. E comemorando o aniversário 2020, 21, 22. Aí o moço lá da loja que nós estávamos lá pediu a loja.
falou que ia abrir um bar, e abriu, né? E nós não tínhamos condição de abrir em outro lugar, em outras lojas, que as lojas aqui tudo é 3 mil, 2.500, 4 mil. E eu não tenho tanta gente, porque a gente que prega verdade, conserto, não fica muita gente com a gente. As igrejas aqui lotadas, é essas que revelam CPF, identidade, e eu não sou disso. Eu prego o que Deus manda. As igrejas da consulta gospel. Isso. Então, assim, são poucas pessoas que ficaram comigo. Se eu tiver uns 8, 9, 10 pessoas é muito. 12 pessoas é muito. E assim, e nem todos são dizimistas, porque nem todos passam dificuldade. Aí o que acontece? Eu abri a sala da minha casa para me fazer o culto. E Deus está nos dando honra, né? A gente, com um pouquinho que entra, a gente dá coisa para construir, já tirei a terra. Eu consagrei um pedaço do meu terreno para o reino, para construir para o Senhor. E nós estamos na construção. E aí, de vez em aí o culto está sendo aqui na minha sala, tudo. Falei, Deus, eu abro mão, porque, querendo, eu não posso deixar o seu rebanho que o Senhor me deu, né, para estar pastoreando, jogado, não posso. Então, assim, esse processo que eu estou passando tem doído muito, porque pensa na pessoa que preparava a mesa de Santa Ceia, eu que arrumava a igreja, eu tinha assim, uma coisa, um zelo com as coisas de Deus, e sempre tenho. E hoje você vai, às vezes, visitar uma igreja, ou você vai pregar, você vê a igreja todo mundo arrumado, você vê essas coisas tudo guardadas da igreja. Sabe? Isso dói dentro de você profundamente, sabe? Eu sempre falando com Deus, Deus não me deixa envergonhada neste lugar. Porque eu desejo de muita gente. Eu tenho muito inimigo neste lugar, que não gosta de mim. Por falar a verdade, por tirar pastor de altar. Então, assim, não me honra, não me deixa envergonhada no meio desse povo, não. Honra o meu ministério. Então, assim, é outro processo que eu estou passando. Jesus está me lapidando. E eu creio que eu vou ser vitoriosa. E tem 3 anos que nós estamos sem ter um lugar, né? Assim, um espaço. Mas Deus, eu creio que tem chorado, tem clamado, feito propósito. Mas eu creio que no tempo certo Deus vai me honrar, sabe? O nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida. Então, essa é a minha história. Menina, mas é mistério esses olhos, hein? É mistério. Esse óleo da justiça, quando eu uso ele, a minha mão pega fogo. Todo mundo fala. Pega fogo. O da libertação também. Também. É porque você não viu da cura. Pastor Alexandre, da cura. Quando você vai ungir a pessoa, mas queima de um jeito que o pessoal fala assim, minha filha tem fogo aqui, você, Jeová. Menina, é mistério. E aí, é tremendo o mistério, né? Porque aquele óleo, né? Você conta o óleo da cura, você faz ele fica branco, né? Transparente. E aí você percebe que tem tipo como se fosse umas gotas de sangue nele. E você faz assim, aquelas gotas ficam andando dentro do... Gente, é tremendo isso. Eles andam... É sobrenatural, é mistério de Deus, gente. E detalhe, pastor Alexandre, quando você sacode que ele anda, depois ele volta normal e fica tipo uns desenhos. Ele não mistura, ele não altera a cor do óleo, não. Fica andando aquilo dentro. Gente, o que é aquilo? Não, outra coisa, outro óleo que eu esqueci de falar com você, o óleo da mulher que Deus me deu. Pastora, ele fica transparente, ele fica da cor do copo. Ele é rosa, aí você acaba de fazer ele começa a ficar dessa cor. Aí depois de uma semana ele volta a ficar rosa. O de força e transformação que é cinza, ele ficou verde. Os meus olhos começam a transformar. Um dia, a pastora, uma conhecida minha, que eu dei o óleo coisa de justiça, da cura, nos outros lá que mandei para ela falou assim, quando põe junto com os olhos da igreja dela, pastora, diante de Deus, ela mandou para mim, os olhos da igreja dela transformou, mudou de cor, perto dos que eu tava lá, dos meus. Eu falei assim, Deus me livre, o que está acontecendo, meu Deus? Meu Deus, é mistério, gente, isso é mistério. Mistério e assim, do Senhor. Deus seja adorado e louvado. Ele faz isso, né? Ele separa os filhos dele para entregar preciosidades. Não é qualquer pessoa que vai receber essas preciosidades de Deus. Não são. Sabe por quê? Nem todos estão dispostos. Nem todos têm um coração puro e sincero diante do Senhor. Muitas pessoas, quando recebem algo puro e cristalino do Senhor, elas contaminam. Elas querem fazer outra coisa com aquilo que é do Senhor, entendeu? Então, Deus não dá para qualquer um. Pérola, Deus não dá para qualquer um. E aquele que ele dá, minha irmã, tem que ir até o fim.
Eu falo com Deus, eu perguntei, eu fui que eu conheci, eu pensei, velho, eu pensei, Deus, você é difícil demais, eu não fica crente. O que o senhor tem comigo? Olha, por que o senhor não deu isso para outra pessoa, pelo amor de Deus? Minha irmã, tu é fonte. Fonte tem que jorrar. Fonte tem que alimentar outros. Aqueles que têm sede. Passa pela fonte. Alguém tem que encher os canecos, jarros. Ué, Deus te arrebata, te dá os mistérios e fala, ó, faz esse óleo, porque tem alguém precisando dele, tem alguém que eu quero curar, tem alguém que eu quero libertar, tem alguém que eu quero agir com justiça, eu quero que os meus decretos sejam liberados na terra, a honra tem que ser liberada, a cura tem que ser liberada, a sabedoria, e você recebe os testemunhos da manifestação dele, e ele está sendo glorificado e exaltado na terra. Essas são as experiências que o Senhor quer dar aos filhos, né? Porque as pessoas acham que ter experiência com Deus é ir de segunda a segunda para a igreja, participar das atividades da igreja, né? Fazer aquilo, andar com uma Bíblia debaixo do braço, botar um roupão lá no pé e, eu sou cristão. Minha irmã, ser cristão é conhecer ele. É mudança de vida, é transformação, é intimidade. Coisas que você fazia, você não vai fazer mais. Você vai passar pelo tempo de lapidação. Olha onde a Luciene teve que ir. Luciene era briguenta, Luciene gostava de sangue. Não levava desaforo para casa nem dedo na cara. Jesus levou para onde? Para dificuldade. Vou quebrar seu nariz, vou fazer você descer. Você não vai mais responder ninguém, você não vai mais xingar, você não vai mais bater, você não vai querer ver mais sangue, você não vai lá tirar satisfação. Eu vou calar a sua boca. É assim que ele faz, eu vou te calar. Você vai aprender a ser mansa, você vai aprender a ser humilde, você vai aprender a se calar e deixar eu falar e te justificar. Minha irmã, os processos de Deus, meu pai, é dolorido, mas é na dor que nasce o ministério. Amém. Na dor nasceu o quê? Hoje uma pastora. Na dor nasceu hoje alguém que lidera. Na dor hoje nasceu quem? Alguém que libera fonte para o povo de Deus. E as fontes de hoje em dia, a maioria está contaminada mesmo. A maioria contaminadíssima. E a igreja está de óculos escuros. Eles vão atrás de pessoas porque tem nome, que hoje ser cristão é ostentação, é ter rede social que tem mais de não sei quantos não sei quantos que estão seguindo, e isso aqui. Ou roupas de grife. Evangelho não é isso. Não é. Não que você não possa receber, não que você não possa ser bem de vida, bem sucedido, ter essas coisas, sim. Se você trabalha, se você conquista, Deus também tem prazer de abençoar os seus filhos, tá? Mas estão ensinando o povo a um evangelho de ostentação. Um evangelho de quanto mais você tem, mais Deus você tem. E se você não tem nada, é o diabo. Deus. É o diabo. É o diabo, tá na prova, tá no pecado. Fez alguma coisa, Deus está castigando. A gente escuta isso. Ô, pastor, eu já escutei que meu povo aqui falando, muitos, né? Que, igual eu falei com você, que eu tenho muito inimigo. O ministério dela fechou porque ela não é de Deus. Porque se fosse de Deus, o ministério dela não tinha fechado. Meu Deus. Não importa que Deus fecha para que você vá alcançar outras portas, outros lugares, outras pessoas que precisam ser alcançadas. Se ele é o dono da obra, se ele é o dono da igreja, ele faz como ele quer. Não sou eu que dou ordem para Deus. Eu obedeço. Se ele mandar fechar, eu vou fechar. Se ele mandar fecha aqui e abre lá, eu tenho que fazer o que ele está mandando. Tem lugares que ele manda você sair e você permanece. Eu entro aonde? Desobediência. E quem entra em desobediência peca contra Deus. Está em pecado. E a desobediência vai te gerar consequências. Você está me entendendo? Então tem muita gente que está vivendo as consequências de Deus por causa da desobediência. E aí a gente entra em aonde? Não me obedece?
Não está ouvindo? Não está vendo os meus sinais? Ah, é? Entra na zona da expulsão agora. Aí ele cria uma situação que aí você é obrigado ou obrigada a sair daquele lugar. Para depois ele te explicar o que é que aconteceu. Né? Porque ele complica, descomplica, depois explica porque complicou. Não é verdade? Essa história eu já conheço, minha filha. Ô, rapaz. No final você vai saber por que ele complicou. No final tu vai saber porque foi difícil. No final tu vai saber por que tu andou aquele processo e aquelas línguas, aquela caminhada. É no processo. Aí ele fala, foi por causa disso. Meu Deus do céu. Ele é tremendo. Então, nessa tarde, né, aqui na minha história, escreveu Jesus. Eu quero agradecer a senhora por aceitar, compartilhar conosco, com todas as pessoas que estão aqui te ouvindo e que vão te ouvir. Eu recebo muito testemunho de pessoas que, eu estava passando no Instagram, vi isso aqui. Olha, Deus falou comigo daquela irmã, tal. No YouTube, mesma coisa. Eu recebo pessoas, olha, eu estava aqui, não sei, acho que foi do nada. Eu falei, irmã, não foi do nada. Foi o Senhor que me trouxe, porque você precisava ouvir aquele testemunho. E as pessoas são alcançadas, e o nome do Senhor sendo glorificado. Então, essa live aqui é para isso. Esse testemunho gravado aqui é para isso. É para o nome dele ser glorificado. Não é para mim, não é para a pastora. Não, é para o nome dele ser glorificado. Porque as pessoas não acreditam mais no poder de Deus. Não acredita, Quando você conta um testemunho, as pessoas falam assim, será? Não. Ela comeu comida do lixo? Ela limpava a fralda descartável que já estava usada para usar na filha dela? Ela pegava aquelas comidas vencidas do lixo com bichinho e reaproveitava para comer? Ela? Não, ela não. Ela que pegava o chinelo do lixo, que pegava o restinho de shampoo, botava água para poder reutilizar, pegava os restinhos de sabonete? É ela mesmo. Essa mulher aí hoje, tá aí, ó. Deus deu uma casa, Deus deu um nome, deu uma identidade e revelou um segredo. Revelou um segredo de uma fonte. Meu Deus, eu tô sentindo a presença dele. É uma fonte inesgotável, minha irmã. Não para de que esse negócio de falar assim, porque eu manda para outro, o mistério é contigo. Amém. O mistério é contigo. A cada filho ele dá uma repartição dos segredos dele. Meu Deus, é forte. Eu sei o que é isso, eu também carrego um segredo dele. Então, vamos ser diferentes. Vamos ser remanescentes na terra. Será fácil pra gente? Não. O mundo já está corrompido. Demais. As igrejas já estão corrompidas. O Senhor que está lá não é Yeshua. Não é Adonai que está lá. Muitos lugares já tem outros senhores entronizados. Ok? Então, assim, os remanescentes na terra são poucos. Verdade. E esses é o que o povo está querendo matar. Esse que eles querem anular. Né? E aí tentam até copiar, plagiar os segredos que Deus nos dá. Não tem como, gente. Não. Deus deu para cada um. Deus deu para a gente jorrar, liberar. Não adianta copiar, porque funciona com quem Deus deu o segredo. As pessoas precisam entender isso. Verdade. Eu não tenho como chegar aqui e copiar. Isso aqui já está pronto. Foi gerado, sabe aonde? Oração. E como, viu? Foi gerado em oração. Fica lá nas vigílias debaixo da mesinha. Se abre. Através da oração alguém acessa. Meu Deus. Meu Deus, é muita profundidade. Os arrebatamentos são os códigos, os comandos. Sabe, como que se diz, quando o médico passa, como é que é o nome? Esqueci agora. Receita. Ele passa a receita, o receituário. Ó, é assim, faça assim, Luciene. E aí o resultado vem, tá entendendo? E a glória dele é manifestada. A glória dele, aleluia.
Coisa linda. Deus abençoe sua vida. Amém. Obrigado. Pastora. Eu que te agradeço pela oportunidade, pela confiança. Amém. Que Deus me possa continuar abençoando seu chamado, Amém. seu ministério. Glória a Né? Deus. Mulheres com Espada. Amém. Eu amei participar aquele dia, que Deus também possa continuar Quarto de guerra, abençoando, né? Quarto de guerra. a sala de oração toda quinta-feira, quarto de guerra. Que Deus de 10h30 à meia-noite. Amém. Que Deus continue abençoando vocês, que nesse quarto de guerra, Amém. nesse propósito dos testemunhos, né, através da sua vida, pessoas possam ser alcançadas, transformadas, curadas para a glória de Deus. Amém? Amém. Muito obrigada mesmo. Isso aí, ó. A Tailane tá falando aqui, receita celestial. É sobre isso, minha irmã, pegou a visão, né? Esse mistério aí. Poucos vão entender essa receita, mas quem entende, recebe cura e recebe manifestação de Deus. Amém? Beijo no coração de vocês. Amém. Deus abençoe. Até a próxima. Até Deus.